Bom dia, galera. Bom dia, segundo ano. Mais uma vez aí estamos com um encontro virtual daqui a pouco. Vamos retomar a discussão sobre agricultura no mundo. Vamos retomar os nossos assuntos sobre os Estados Unidos, a Revolução Verde, como é feita a agricultura nos Estados Unidos através daqueles cinturões, no qual nós chamamos de belt, né? E falar um pouquinho sobre a reforma agrária. Estou colocando aqui a correção dos exercícios desse capítulo 1 do sétimo livro de vocês, tá bom? Só para a gente ter uma ideia, falar um pouquinho de agricultura é falar sobre cultivo dos campos, né? O nome agricultura, ele deriva do latim. Derivando do latim, né, cultivar o campo, a gente remonta lá aos primórdios, lá ao período neolítico, onde começou-se com a agricultura de várzea. O que seria isso? A agricultura no entorno dos grandes rios, nascendo as grandes civilizações, como eu falei nas aulas anteriores com vocês, né? Só para a gente ter uma ideia, eles eram coletores, eles eram caçadores e eram nômades. Então, quando eles começam a praticar o plantio, eles passaram a cultivar o campo e principalmente com a produção de legumes, verduras, cereais, frutas, eles passaram a ter uma segurança alimentar. A partir dessa segurança alimentar, junto com a pecuária que a gente vai falar nos capítulos à frente, eles passaram a fixar residências. Eles deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários. Aquela palavrinha que ninguém gosta, né, de ser chamado de sedentário, mas foi importante lá no Neolítico, há 10 milhões de anos atrás, foi importante eles se tornarem sedentários. A agricultura surge com técnicas sendo aplicada no solo, né? Tudo é fundamental a gente ter um bom solo, ter água para irrigar, né? E dependendo do produto, dependendo do vegetal que está sendo cultivado, ele vai precisar de calor, né? Então, o cultivo de alimentos, o fator humano, a mão de obra, as etapas da produção, o revolvimento do solo, a adubação do solo, que hoje é orgânica, né? São os que mais dão lucro. Depois o uso de máquinas, né? Aí a gente fala da Revolução Verde, né? Lembrando que eu cheguei a comentar com vocês sobre Thomas Malthus, que ele escreveu um ensaio sobre a teoria demográfica, né? Na metade do século XVIII, ele achava que a população cresceria demais, se multiplicando cada vez mais o número de habitantes e a alimentação, a produção alimentícia seria numa forma aritmética, aumentando sempre aos poucos. Automaticamente ele dizia que a gente tinha que frear essa população, porque não teria alimento para todos. Só que aí, na hora, naquele século, segunda metade do século XVIII, nasce a Revolução Industrial e aí a gente implementa máquinas, a gente implementa estudos sobre solo, a gente implementa etapas de plantio e aí a gente começa a melhorar as técnicas para a melhor cultivo do campo. Existem as principais tipos de agricultura, a gente pode falar de duas. Agricultura comercial, aquela agricultura voltada para as principais características, a exportação, utilizando procedimentos como é que se fala? Tecnológicos de ponta, né? A gente chama até de agricultura intensiva lá no ensino fundamental, né? Vocês devem ter estudado lá com a tia Sônia, com o tio Edgar, né? A tecnologia de ponta, a agricultura intensiva, aquela que tem a maior produtividade com as melhores tecnologias com o objetivo de vender fora. E a agricultura de subsistência, aquela agricultura extensiva, né? Feita pelos próprios trabalhadores, sendo colhida pelos próprios trabalhadores para que eles pudessem se alimentar ou fazer as suas trocas comerciais aqui mesmo no nosso
no nosso território, né? Então, o território brasileiro ele é tomado pela agricultura, né? O nosso principal destino ou a nossa principal atividade da agricultura também vai ser pautada na nossa principal atividade industrial, que é o setor de commodities. Em vez de eu vender o produto in natura, como eu citei o exemplo da laranja, como a gente cita outros exemplos também, né? Tem aquele comercial que fala assim: o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. Né? Quer dizer que a gente não exporta mais o produto in natura, eu não vendo mais a laranja para os outros países. O que eu faço? Eu processo ela, eu coloco ela numa caixinha Tetra Pak, e aí, em vez de eu estar vendendo a laranja in natura, eu vendo o suco da laranja. Quer ver um exemplo disso? Se eu fizer agora na parte da manhã, um suco de laranja e for utilizar ele na hora do almoço, ele vai estar estragado, vai estar oxidado. Não vou conseguir utilizar. Mas por que eu coloco numa caixinha Tetra Pak e leva quase um ano para ser consumido? Porque ele leva alguns aditivos e ele entra com um valor agregado dentro do segundo setor da economia, setor industrial. Ok, gente? E aí, então esse valor econômico vai subir, o produto vai ser a base da nossa economia, e eu já estou juntando agricultura com industrialização, ok? E aí a gente vai ter uma liderança dentro das commodities. Um outro assunto também que eu gostaria de comentar com vocês é falar um pouquinho sobre agricultura nos Estados Unidos. Né? Estou colocando um texto aqui para vocês lerem, para vocês observarem. Né? A agricultura estadunidense ela é totalmente mecanizada. E a região mais importante, né, o setor é chamado de belt ou cinturões. Existem várias faixas. O cinturão do trigo, o cinturão do milho, o cinturão do algodão no sul, né? É bem importante a gente, vou até repetir, né? Os belts, onde existem essas faixas, né? Tem o cinturão do trigo, que é no norte dos Estados Unidos. Tem o cinturão do milho, que é no nordeste e no centro dos Estados Unidos. Tem o cinturão do algodão, que é lá no sul dos Estados Unidos. Além do cinturão dos laticínios, né? E a criação de animais no nordeste dos Estados Unidos. Mas se a gente for observar, a região dos belts é uma região onde a agricultura, nela se processam também cultivo de produtos sempre com a alta tecnologia. E se eles forem exportar isso, eles não vão exportar como matéria-prima. A gente vai usar de novo aquela palavra. Eles vão exportar ela como commodity. O que é uma commodity? Commodity é um produto do primeiro setor da economia que deixou de ser matéria-prima e ele recebeu um valor agregado. Quer dizer, ele levou uma etapa a mais na sua produtividade. Ok? Então aqui eu estou colocando aqui um mapinha para vocês verem em que região dos Estados Unidos, se é no sul, se é no centro, se é no nordeste, se é no leste, tá? Se é no norte, cada uma dos principais cinturões da agricultura. E o último assunto que nós também vamos falar é falar um pouquinho da reforma agrária. Né? O que seria isso, reforma agrária? No Brasil nós temos um problema muito grande. Olha aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto maior país em extensão territorial no mundo. Nós somos muito grande. Mas, professor, por que o Brasil é grande e tem pessoas que não possuem terras para cultivar sua alimentação ou para morar? Porque nós somos um país que ainda temos uma tendência escravocrata. Muitas terras na mão de poucos. A gente são grandes latifúndios. Tanto é que a gente escuta lá que no nosso Senado, na nossa Câmara de Deputados Federais, existe uma bancada chamada ruralistas. O campo dá muito dinheiro. Repetindo novamente, gente, o campo é mecanizado também. Então o campo ele vai ser conjugado junto com as atividades industriais. Então não existe justiça social no campo. Por quê? Se eu mecanizar o campo, eu não preciso usar mão de obra. O que vai acontecer com os trabalhadores? Eles vão migrar. Já falamos de migração. Essa migração, eles vão procurar melhores condições de vida. Para onde eles vão vir? Para a região sudeste. Um exemplo. Nordestinos lá do sertão estão vindo para o Rio de Janeiro. Eles vão morar em Copacabana? Vão.
Eles vão morar em São Conrado, na Barra? Vão. Eles vão procurar o quê? Onde tem melhores condições para eles morarem. Mas será que eles vão morar em locais onde existe infraestrutura? Nananina, não. Eles vão morar em comunidades, eles vão morar em favelas, regiões onde a gente vai chamar de macrocefalia urbana. É uma grande concentração de pessoas, grande concentração de moradia, na qual elas não vão possuir infraestrutura. Então é o inchaço daquela localidade ali. Um exemplo pode ser a Rocinha. Inchou aquele local ali de pessoas, mas sem infraestrutura. Por quê? Praticou o êxodo rural. Saiu do campo, veio tentar a sorte na cidade. Ok? E aí começam os nossos problemas. E aí a gente precisa do quê? Reforma agrária. Reforma agrária é o termo utilizado para designar, de maneira jurídica e econômica, a desconcentração de propriedades de terras cultiváveis, a fim de torná-las produtivas. O que seria isso, professor? Existem muitas terras no país onde não é feito nada, nada. Não se planta, não se produz gado, não se faz nenhuma atividade econômica. Essas terras estão na mira do MST. Infelizmente, nós temos que ter pessoas que brigam por essa reforma agrária. Eles acampam em frente à fazenda, confirmam que aquele terreno ali não é feito nada de atividade econômica, e aí o governo negocia com donos da terra, compra essas terras, ou abate dívida deles, tá? É assim que funciona, ou compra, ou abate dívida financeira que eles têm proveniente de algum banco, ou abate no imposto de renda, ou deduz isso em algum outro local, e aí essa população, ela passa, e aí essas terras passam a ser distribuídas para essas pessoas carentes, tá? Assim que funciona a reforma agrária. E a gente tem um histórico muito grande de necessidade de reforma agrária. Por quê? Sempre as terras ficaram na mão de pequenos, ou melhor, de grandes agricultores, aquelas pessoas mais ricas. Se a gente for começar a discutir reforma agrária, propriedade de terras, concentração de terra, a gente vai lá falar de Platão. Propriedade coletiva de terra, a gente vai falar de Aristóteles, que já pedia para se fazer uma reforma agrária, né? Se a gente for pensar na Idade Média, a tradição pelo cristianismo limitava o direito de terras como base no bem comum. Todos os indivíduos deveriam ter terras, mas só que quem é que comandava essa distribuição? Aqueles que estavam no poder. E quem está no poder, ele não quer distribuir o poder. Infelizmente. Nós somos gananciosos. O mundo nunca foi civilizado, nunca foi justo, né? A gente sempre lutou pelos direitos, né? Tanto é que a criação da ONU, depois da Segunda Guerra Mundial, o grande objetivo é dar dignidade para todos. Direitos humanos foi feito para isso, dar dignidade a toda a população. Tá? E aí eu coloco um texto aqui falando da reforma agrária, principalmente o Brasil, que tem esses grandes latifúndios, e discutiremos um pouquinho, ou melhor, discutiremos mais na medida que nós formos corrigindo os exercícios. De que maneira eu vou corrigir esses exercícios? Vamos ver por que a questão está certa, por que a questão está errada. Então hoje eu gostaria que todos abrissem os vídeos, tá? A imagem de vocês, abram o microfone e vamos discutir para ser um pouquinho mais rápido, tá ok, gente? Guardo vocês daqui a pouco.